Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos estar falando sobre a epilepsia nas diferentes fases da vida. Nós vamos começar falando sobre a epilepsia na infância, quais as características, depois passar para a epilepsia na adolescência e terminar com a epilepsia na fase adulta. Será que existe alguma diferença? A primeira questão a ser falada nessa aula é que quando você tem o diagnóstico da epilepsia, independente da idade com que ele aconteça, esse diagnóstico é feito pelo médico e, de maneira geral, ele altera o status social do paciente. Basicamente, ele altera porque ele transforma pessoas que não tinham nenhum problema de saúde em agora pessoas que têm um problema de saúde. E mais do que isso, que tem a epilepsia. Que como nós vimos e como a gente tem visto durante esse curso, a gente viu que a epilepsia é uma condição, além de crônica, muito estigmatizante. Então, o que nós vemos é que esse diagnóstico, essa alteração, que acontece diante do diagnóstico, ele causa preocupação, confusão, tristeza, sentimentos de culpa, muitas vezes uma irritação e uma confusão no sentido de o que eu faço agora? Esses questionamentos levam a medo. O que será que vai acontecer? Será que meu filho, será que minha esposa, será que meu marido vai ter um problema maior? O que será que é isso? Isso pode levar a crenças, porque nós sabemos que a epilepsia, apesar de ser uma condição muito antiga, existem muitas informações inadequadas da epilepsia ainda nos dias de hoje. E isso leva à revolta e a comportamentos inadequados. Todas essas reações são reações normais, são reações comuns à maioria das pessoas, à maioria dos pacientes, à maioria das famílias que recebem um diagnóstico de uma doença crônica. No caso da epilepsia, tudo isso pode ser agravado se isso não for lidado de uma maneira adequada. Então, o que a gente quer é que todas essas reações naturais e comuns ao diagnóstico de epilepsia sejam melhoradas para que influenciem de modo positivo a vida mesmo, o dia a dia dessa pessoa, dessa família e, com certeza, a relação com os outros. Então, nós temos algumas considerações específicas quando esse diagnóstico da epilepsia é feito na infância, na adolescência ou na fase adulta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas especificidades. Então, vamos falar primeiro da infância. Nós sabemos que a infância é um período de aquisição, de desenvolvimento de habilidades, de competências, tanto sociais como cognitivas, como acadêmicas. Então, é o período em que a criança está começando a construir o seu mundo, a sua pessoa mesmo. E qualquer prejuízo nessa fase vai influenciar a questão acadêmica, a questão interpessoal e também a questão emocional. Também considerando a questão dos traços de personalidade dessa criança. Então, nesse sentido, quando a criança recebe o diagnóstico na infância, é muito importante que pais e escola estejam muito envolvidos em todo esse processo, para que esses prejuízos não sejam tão graves e tão sérios como a gente espera. Qual é a principal questão na infância? A criança está construindo, então tudo o que ela recebe é importante para essa construção dela. Então, os pais, eles têm uma importância fundamental. Quando os pais, existe um ciclo, Quando os pais têm sentimentos adequados, positivos, a gente vê que o comportamento é positivo, os sentimentos das crianças daí começam a ser melhores, os comportamentos muito mais adequados. Então, em que sentido? Por exemplo, se os pais ficam preocupados, culpados, de alguma maneira com esse sentimento mais negativo, ele vai se comportar, provavelmente um dos grandes exemplos é com uma permissividade excessiva. Então sabe aquela criança que pode tudo, porque tem epilepsia. Só que a criança, nós bem sabemos, criança não é boba, a criança percebe muito rápido que alguma coisa está acontecendo de errado com elas. E o que acontece? Elas também vão ter sentimentos de, peraí, de preocupação, de confusão, de tristeza, e provavelmente vai aproveitar tudo isso para ter comportamentos inadequados. Como é o caso muito comum que aparecem as birras. E aí os pais continuam a ficar preocupados, eles continuam a ter comportamentos inapropriados e aí esse ciclo não se quebra. A mesma questão, se os pais têm um sentimento ruim, poxa, o que é epilepsia? A epilepsia é ruim, é uma doença que não tem cura, toda aquela questão, a gente vai ter comportamentos provavelmente até de rejeição dessa criança.
Então a criança é isolada, é escondida do mundo. Uma criança dessa, ela vai crescer de uma maneira insegura, o que vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento integral no decorrer da vida. Então, o que a gente percebe é que quando a gente fala em epilepsia na infância, essa relação entre pais e filhos é muito importante. Então, os pais, eles precisam ser informados sobre o que é epilepsia, saber quais são as limitações, saber o que pode ser feito por essa criança, para daí começar a ter sentimentos mais positivos e comportamentos mais adequados. Os filhos, eles começam a se sentir apreensivos com relação à epilepsia por causa desse modelo, por causa desse comportamento paterno-materno. O que acontece na maioria das famílias que não tem isso, é que as famílias começam a ter menos proximidade entre os membros, mais restrição de comportamentos, mais restrição de atividades, e tudo isso começa a prejudicar o funcionamento da família como um todo. Importante a gente falar dois aspectos. Quando uma criança começa a se desenvolver, ela pode receber mensagens positivas ou negativas. Como ela está em construção, as mensagens positivas proporcionam sim um desenvolvimento integral e positivo, onde a criança cresce com respeito por ela mesma, com segurança, com uma autoestima muito boa, se sentindo querida, mesmo tendo epilepsia, né? Com uma autoconfiança, então, mesmo eu tendo epilepsia, o que eu posso fazer? Muito diferente de crianças que recebem as mensagens negativas, de que ou você não pode nada porque você tem epilepsia, ou você pode tudo, né? A permissividade excessiva porque você tem epilepsia. E isso, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, cria um desenvolvimento falho, um desenvolvimento sempre com lacunas, fazendo com que a criança se sinta sempre insegura, desconfie de tudo e todos. Muitas vezes ela cresce com dúvidas sobre quem ela é, o que ela pode, até onde ela pode ir. A grande pergunta, a grande dúvida, a grande questão na infância é com relação à escola. As crianças com epilepsia podem frequentar escolas comuns? Nós vamos falar disso em mais duas aulas, uma sobre os aspectos cognitivos mesmo da epilepsia, e uma outra sobre a epilepsia e escola. Mas aqui, só para a gente começar a falar desse assunto, nós sabemos que as dificuldades de uma criança com epilepsia na idade escolar, elas estão relacionadas com dois aspectos. Ao próprio desempenho escolar, que muitas vezes pode ser ruim, prejudicado, e a interação social. E o que a gente vê? A gente vê que essas dificuldades, elas estão relacionadas, claro, à própria epilepsia. Então, nós sabemos que a frequência das crises, a intensidade das crises, ou até efeitos colaterais de medicações, isso pode influenciar, sim, nesses dois aspectos, nessas duas dificuldades. Mas o que a gente mais vê é a questão do estigma. É a questão da baixa expectativa de pais e professores com relação a esse aluno, a essa criança. A questão da autoestima e da autoconfiança muito abaladas e a rejeição que essa criança sente. Ela raramente participa de atividades coletivas na sala de aula. É impressionante, mas se você vê, professor, na sua experiência, como que você vê uma criança com epilepsia? Né? Como que a criança com epilepsia é vista pelos colegas? Geralmente existem algumas dificuldades, existem algumas restrições, algumas reais, algumas nem tanto, que é o que a gente vai estar falando no decorrer desse curso. Então é importante que professores, coordenação e todos os colegas saibam que a criança tem epilepsia. Isso é fundamental. Então muitas pessoas falam, mas como que eu vou falar para a escola que tem epilepsia? Isso tem que ser falado, existe toda uma orientação, mas no caso de uma crise acontecer, todo mundo tem que saber como proceder. Não só com a criança que teve a crise, mas muitas vezes com todo mundo que está em volta, porque isso também pesa na epilepsia infantil. E quando a gente fala em adolescência? A adolescência é um outro mundo, os conceitos estão já mais estabelecidos, estão já num outro processo de construção. E as principais características da adolescência são as mudanças, né? Eles têm uma mudança muito contínua, questionamentos, uma busca incessante de conhecimentos novos, de experiências novas. Existe uma busca de novidade. Os adolescentes estão firmando a identidade social e sexual. E é uma fase de construção, de preparo para a maturidade. Né? É uma fase de transição, né, entre a infância
e o adulto. E o que a epilepsia pode influenciar quando a gente fala em adolescência? Influencia a independência e a autonomia, como a gente vai falar, os relacionamentos sociais, né? Os estudos e o futuro, autoestima e humor e restrições de atividades. Bom, o que o adolescente quer? O que você, professor, imagina, o que o adolescente busca dentro da sala de aula? Geralmente, o que a gente vê é que o adolescente busca autonomia, ele quer se firmar como alguém, ele tem um desejo muito grande de independência e um desejo social, de se relacionar com os outros, tanto do ponto de vista de amizade, como do ponto de vista de namoro, né, de casamento e tudo isso. Mas aonde a epilepsia pega? Olha como é contraditório. Ele quer autonomia, mas ele tem que conviver com a imprevisibilidade das crises. Porque as crises não falam, olha, eu vou acontecer hoje 3 vezes por dia. Não é assim. As crises são imprevisíveis. Ele quer independência, mas ele tem dependência da medicação e muitas vezes dos pais, né? Os pais não permitem que ele faça todas as atividades que um adolescente sem epilepsia faça. E ele quer social, ele quer esse agrupamento, ele quer namorar, ele quer ter amigos, ele quer participar de grupos sociais, mas a gente esbarra no preconceito. Então imaginem um adolescente que tenha isso, mas que não tenha o suporte necessário para lidar com isso. E esse suporte pode ser começado na própria escola, com você, na própria sala de aula. O que o adolescente precisa? Ele precisa entender o que é epilepsia, ele precisa entender o processo todo para que não tenha esses comportamentos inadequados de revolta, de agressividade, de isolamento social, justamente para ele conseguir passar dessa fase para ser um adulto feliz, um adulto saudável. As principais dúvidas na adolescência é a questão do esporte, né? A maioria dos adolescentes hoje pratica esportes, então será que um adolescente, será que uma pessoa com epilepsia pode praticar esporte? E a questão da direção de veículos. O adolescente, quando faz 18 anos, ele quer muito, um dos principais desejos é tirar a carta. E aí, uma pessoa com epilepsia pode dirigir? O que você acha, professor? O que você acha dessas duas grandes dúvidas? A gente vai responder isso numa próxima aula, quando a gente falar de limitações na epilepsia. Mas, enquanto isso, vá pensando. Até interessante, coloque no blog, no nosso fórum, a sua opinião. Acho que é importante a gente começar a discutir sobre esses assuntos. E a questão dos adultos? Quando a gente fala na fase adulta, a gente espera que essas pessoas estejam mais estabilizadas, tanto do ponto de vista emocional, então são pessoas que já estão casadas, já têm filho ou já têm neto, já têm uma profissão estabelecida e já têm um suporte social, já têm uma rede de amigos, já têm uma rede familiar importante. E a epilepsia começa aí. O que será que isso significa? A epilepsia ela vai influenciar. A primeira questão é o emprego e as relações sociais. E começam a aparecer muitos conflitos familiares dentro da própria casa da pessoa, né? Muito decorrente também do estresse financeiro, dos problemas financeiros por causa do desemprego. E alterações emocionais, né? Imagina, você tem toda uma estabilidade, de repente vem a epilepsia, e agora? O que eu faço? E agora, até onde eu posso ir? Então, o aspecto profissional, o que a gente vê é que sobem muito as taxas de desemprego e de subemprego, né? E também diminuem as taxas de qualificação na questão do trabalho quando uma pessoa tem epilepsia. Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre epilepsia e trabalho, que acho que isso vai ficar mais claro. O aspecto social, é importante a gente lembrar que as crises são eventos sociais. E que o significado de uma crise epilética, ela é muito relacionada ao significado que as pessoas dão para esse evento. Então, se você já presenciou uma crise epilética, uma convulsão, você sabe que pode assustar. Então, esse significado é construído na relação social que você já tem estabelecida, que um adulto já tem estabelecido. Então, essa construção social pode atrapalhar muito toda a rede de contatos que esse adulto tem. E aí a gente tem baixos índices de casamento, quando a pessoa está para se casar. Claro, o contato social começa a ficar prejudicado, existe uma baixa autoestima e muitos pacientes com epilepsia começam a ter problemas na sexualidade. Então, o que a gente vê? A
a gente vê que para a gente falar em epilepsia, no contexto escolar ou em qualquer contexto, é importante que a gente saiba as considerações da epilepsia em cada fase da vida. Então, o que pega a epilepsia principalmente na infância, na adolescência e nos adultos? Mas o mais importante a gente saber é que é possível ter uma vida com qualidade, mesmo tendo epilepsia. E você, professor, pode contribuir para isso. Eu tenho certeza que, conhecendo um pouquinho mais sobre epilepsia, você pode promover discussões na sua classe, na sua sala de aula sobre isso, ou como coordenador, ou como diretor, promover esse tema, né, a questão dos temas transversais, justamente para que as pessoas tenham entendimento da situação da epilepsia e comecem a lidar com a epilepsia de uma maneira diferente, claro, mais positiva. Obrigada e até a próxima.